Olá, seja bem-vindo à disciplina de Sistemas de Informações Mercadológicas mais uma vez. Eu sou a professora Caroline e a gente vai dar continuidade na nossa disciplina, falando agora do módulo 3 da ação extensionista, que vai ser uma pesquisa, uma análise SWOT. Então, falando na unidade de 1, planejamento da ação de extensão, tá? Nossa disciplina tem uma carga horária extensionista, uma carga horária de extensão, que são 17 horas, tá? Então, é realizar uma ação de extensão. E qual é o nosso público-alvo? Microempresas, pequenas empresas e microempreendedores individuais. A gente pode trabalhar com qualquer um desses três públicos, tá? E o título da nossa ação é a pesquisa Análise SWOT. Bom, mas Carol, como assim análise SWOT? A gente estava falando de pesquisa. Bom, vocês vão verificar, gente, que tudo a gente que trabalhou até agora está relacionado a essa análise SWOT, tá? Tudo assim. O que a gente falou de registros internos e sistemas de inteligência do que acontece fora da empresa, a gente aplica na análise SWOT. Então, a análise SWOT nada mais é que uma ferramenta clássica da administração. É muito conhecida, principalmente no planejamento estratégico. É indicada para organizações de todos os portes, não somente grandes empresas podem utilizar essa ferramenta, mas também empresas pequenas. E como nós vimos aqui, nas microempresas, para os microempreendedores individuais também, pequenas empresas pode ser utilizada, tá? Incentiva a analisar empresas sobre diversas perspectivas, de forma simples, objetiva e também propositiva. Então a gente vai ver que é bem simples de ser aplicada, tem que tomar algum cuidado, né? Claro, mas a gente vai trabalhar. A análise SWOT busca melhor posicionamento e plano de ação para o ataque e a defesa e contribui com a redução de riscos e com o aumento das chances de sucesso da organização, tendo que elaborar posteriormente um plano de ação, né? Mas a gente começa trabalhando pela análise SWOT. Então, o que significa, né, cada uma dessas siglas aqui formando o SWOT? O S é dos strengths, que são os pontos fortes. O W, weaknesses, são os pontos fracos. O O de opportunities, as oportunidades. E o T de threats, que são as ameaças, que são os riscos que são oferecidos à empresa. Então, basicamente, nós estamos trabalhando com pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. As forças e fraquezas são as características da empresa, os pontos fortes e os pontos fracos, tá? São os dados internos, são as informações presentes. Então, são coisas que acontecem dentro da organização, pontos fortes e pontos fracos. As oportunidades e as ameaças são os fatores de mercado, são os dados externos, aquilo que acontece fora da empresa, relacionadas às informações futuras. Então, um pouco parecido com o que a gente viu até aqui, né? Por meio dos registros internos, a gente consegue verificar pontos fortes e pontos fracos. Por meio do sistema de inteligência de marketing, ameaças e oportunidades. Tá? Então, isso tem muito a ver com o que a gente está trabalhando. Para uma melhor construção da análise SWOT, a gente precisa fazer uma leitura completa das forças analisadas na investigação de mercado. Então, todas as forças que nós vimos, microambientais, macroambientais, vão ajudar a construir a análise SWOT. Cada negócio precisa avaliar de forma periódica as suas forças e as suas fraquezas internas, né? São dados internos. As empresas podem fazer isso, gente, utilizando um formulário, que a gente vai ver já já. E claro, uma empresa não precisa corrigir todas as suas fraquezas, nem tem como corrigir todas as suas fraquezas, e também não deve se vangloriar das suas forças, tem que usá-las de formas estratégicas, né? É preciso verificar se o negócio deve se limitar às oportunidades para as quais dispõe dos recursos necessários ou se deve examinar aquelas para as quais será necessário adquirir ou desenvolver novas forças. Então, por meio da análise SWOT, a empresa consegue enxergar novas oportunidades e aí ela vai verificar se é interessante trabalhar com o que já existe de recurso ou se é interessante investir em novos recursos e novas forças para criar novos mercados, lançar novos produtos. Então, a análise SWOT ajuda a verificar isso. Bom, nós temos o formulário aqui do livro do Kotler e do Keller, tá? Que pode ser utilizado para a questão de analisar pontos fortes e pontos fracos. E aí, por exemplo, nós temos relacionado ao marketing a reputação da empresa. E nós temos desempenho e importância. Então, no desempenho, se é uma força maior, força menor, se é neutro, se é uma fraqueza menor. E na importância, se é uma fraqueza maior, se é uma importância alta, média, baixa, tá?
Então, verificar todos esses itens, por exemplo, a participação de mercado, a satisfação do cliente, a retenção do cliente, qualidade do produto, do serviço, eficiência na determinação do preço, distribuição, promoção, força de vendas, inovações, cobertura geográfica, isso aqui, ponto forte, ponto fraco, pode ser analisado, tá? Preenchido no formulário. Com relação às finanças, ou disponibilidade de capital, fluxo de caixa, estabilidade financeira. Com relação à produção, as instalações, as economias de escala, capacidade, força de trabalho capaz e dedicada, capacidade de produzir no prazo, habilidades técnicas de fabricação. Isso aqui pensando na empresa como um todo, né? Na organização, se a liderança é visionária e capaz, se os colaboradores são dedicados, a orientação empreendedora, a flexibilidade ou a boa capacidade de resposta. Então, tudo isso pode ser analisado como uma força ou como uma fraqueza, tá? E aí vai dependendo muito do grau de intensidade. Então, aqui, por meio desse formulário, a gente consegue pensar em alguns pontos fortes e alguns pontos fracos da organização. E aí, depois de nós levantarmos quais são os pontos fortes, os pontos fracos e as oportunidades e as ameaças relacionadas à empresa, a gente pode montar esses quadrantes aqui. Por exemplo, se eu tenho um ponto forte e uma oportunidade de mercado, então se eu tenho algo interno que é um ponto forte e existe algo que está acontecendo lá fora no mercado que é interessante, então eu preciso desenvolver, eu preciso capitalizar, eu preciso ganhar dinheiro com esse meu ponto forte. Poxa, eu tenho algo que é positivo para minha empresa, está acontecendo uma oportunidade lá fora, eu preciso aproveitar essa oportunidade, né? Mas se eu tenho um ponto forte e está acontecendo uma ameaça no mercado, opa, então eu preciso me manter, eu preciso monitorar o que está acontecendo, tá? Sempre tá monitorando esse mercado para eu conseguir manter as minhas vendas, o meu faturamento, minha lucratividade. Se eu tenho um ponto fraco e eu tenho oportunidades, poxa, a ideia é melhorar esses pontos fracos, a ideia é crescer ainda mais. Mas se eu tenho um ponto fraco e tenho uma ameaça acontecendo, a questão é de sobrevivência. Eu preciso eliminar esse ponto fraco para que eu não perca com ele, tá? Que eu não tenha resultados negativos por causa desse ponto fraco. O Kotler e o Keller trazem um exemplo de uma análise SWOT da Dell, tá? Isso vocês vão encontrar no livro também. Por exemplo, a força da Dell, que foi analisada. Venda direta ao consumidor. A empresa sempre foi de fazer venda direta ao consumidor, então isso é uma força. Uma fraqueza que a marca era fraca, né? Faltava infraestrutura de canais e relacionamento fraco com revendedores. Talvez porque fizesse uma venda direta com o consumidor, né? Então, isso aqui foi apontado como fraqueza. Oportunidade, os clientes cada vez mais sofisticados. E é uma ameaça, concorrência forte e parceiros de canais que são exigentes. Então, verifiquem, gente, força e fraqueza são coisas relacionadas à empresa, são pontos relacionados à empresa, pontos fortes, pontos fracos também chamados, né? Oportunidade e ameaça é aquilo que acontece do lado de fora. Então, lembre-se dos clientes fazem parte do microambiente, clientes sofisticados. E ameaça, concorrente fortes e parceiros de canais exigentes. Isso aqui também acaba entrando no microambiente, né? Que acontece do lado de fora. Mas, por exemplo, a gente pode pensar numa ameaça, alguma crise econômico-financeira, tá? É uma ameaça para a empresa. E aí faz parte do macroambiente. Então, aqui, concorrência e parceiros, micro, né? Assim como os clientes, mas pensando nessa questão de ameaça dessa crise econômica-financeira, por exemplo, isso acontece no macroambiente e influencia a empresa. Uma oportunidade, por exemplo, investimentos do governo em tecnologia, né? Projetos de financiamento para investir em tecnologia, isso pode ser uma oportunidade que a Dell pode aproveitar. Então, percebam os dois primeiros pontos, dados internos, e os dois últimos pontos, dados externos, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Falando da análise SWOT, é preciso termos alguns cuidados, né, na hora de realizá-la. Por exemplo, nos pontos fortes, é real ou é apenas a opinião do administrador que está sendo levada em consideração? Tá? Então, é preciso verificar porque os pontos fortes trazem vantagens competitivas. Então, muitas das vezes, é só o administrador que está considerando aquilo um ponto forte e ele não está enxergando isso, então precisa tomar algum cuidado. Com relação aos pontos fracos, que também são chamados de oportunidades de melhoria, né? O otimismo excessivo pode prejudicar a identificação. Uma pessoa muito otimista, nossa, nós não temos pontos fracos nas empresas, a gente tem
uma coisinha, mas a maioria é ponto forte, né? E aí a questão de ser apenas a opinião do administrador. Então, tomar cuidado com isso. Verificar o que faz o negócio perder vendas ou aumentar os custos. Por exemplo, aumentos de despesas, gastos, algumas perdas, né? A questão de perder vendas pode ser por uma própria ação da empresa, uma mudança no produto, né? Ou uma falta de divulgação, ou uma divulgação feita de forma errônea, ou ações do concorrente, alguma coisa acontecendo na economia, né? Então, um ambiente interno, um ambiente externo. Então, tem que tomar cuidado. E muitas das vezes, essa questão de verificar o que está no ambiente interno e externo é alguma ação que a empresa não está fazendo para reverter isso. Então, isso se torna um ponto fraco, tá? Comentando a respeito de ambiente externo, falar, mas aí é oportunidade ou ameaça. Não, mas verificar o que está fazendo o negócio perder venda, e aí por estar perdendo venda, a empresa está tendo uma falha que precisa ser corrigida. Então, pode ser muitas das vezes o produto, ou pode ser algo que está acontecendo lá fora. E o fato da empresa não estar reagindo a isso é um ponto fraco, tá? E é preciso também elaborar um plano de ação para cada ponto fraco. Muitas das vezes as empresas fazem análise SWOT e acabam parando por ali, né? Tem que elaborar um plano de ação para cada ponto fraco. Como superar isso? Então, por exemplo, a gente identifica o que faz a nossa empresa perder vendas. E eu preciso reagir. Se eu não estou reagindo, eu não estou tomando uma decisão correta, né? Eu não estou trabalhando esse meu ponto fraco. Então, vamos verificar esses pontos fracos e elaborar um plano de ação. Por exemplo, eu estou perdendo vendas porque o meu concorrente está se utilizando de um benefício que veio do governo para poder baixar os preços. Poxa, um ponto fraco não está atento às questões que estão acontecendo de redução de taxas, né, de impostos, algo assim. Então, não estar aproveitando este momento, não estar verificando, é um ponto fraco. Então, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Um sistema de monitoramento melhor. Pensar nessas possibilidades, né? Que isso é uma oportunidade que está vindo da parte do governo, o meu concorrente está fazendo e eu não estou fazendo. Então, que plano de ação, que ação nós vamos tomar com relação a isso? Com relação às oportunidades, é preciso ter uma estratégia clara, com objetivos e metas bem definidas, tá? Levar em consideração o que a empresa está pensando para o futuro para aproveitar as oportunidades. Com relação às ameaças, começar com problemas que o negócio pode enfrentar ou enfrenta com a concorrência, as atitudes dos concorrentes. Então, primeiro ponto, ameaça, concorrência. Para toda empresa, a concorrência vai ser uma ameaça. Algumas dicas na hora de elaborar essa análise SWOT. Então, é preciso ter cuidado com o otimismo, cuidado com isso daí, a visão muito otimista, né? Essa visão otimista pode prejudicar o levantamento dos pontos, principalmente pontos fracos, como já comentado. Não se preocupar em parecer ingênuo. Às vezes algumas pessoas pensam em coisas simples, mas às vezes as coisas simples são as que podem fazer com que a empresa melhore cada vez mais. Pedir revisão de terceiros, de outras pessoas e elaborar um plano de ação, principalmente. Não é só questão de identificar e dar continuidade naquilo que precisa ser modificado, naquilo que precisa ser alterado. No plano de ação, a ideia é buscar soluções para os problemas identificados, refletir o conhecimento que foi extraído na pesquisa, com profundidade, com complexidade, reavaliar os objetivos e as metas de acordo com aquilo que foi identificado, e o plano de ação é muito bacana porque ele permite a reestruturação de divulgação, de relacionamento, de formato, entre outros aspectos, tá? Então precisa ser trabalhado, porque traz uma nova visão para a empresa. A análise SWOT traz uma nova visão e esse plano vai ajudar a fazer alguns ajustes. Então, agora nós entramos no planejamento da ação de extensão, né? Então, como já comentado, a disciplina tem uma carga horária extensionista, 17 horas, e essa carga horária extensionista, no nosso caso, na nossa disciplina, visa realizar uma análise SWOT em uma empresa à escolha de vocês, tá? A critério do aluno.
Então, tem algumas orientações aqui, porque existe o relatório final que vocês vão entregar e também tem o planejamento que precisa ser feito. Então, agora a gente vai falar a respeito desse planejamento, tá? Então, existe o modelo base para o planejamento que precisa ser utilizado. Então, nesse modelo, é para fazer as alterações dos itens que estão destacados em azul, conforme aqui, ó, tá? Tem esse destaque em azul, com base nas orientações fornecidas e na ação que foi desenvolvida. E é importante excluir as frases de orientação. Então, já tem um documento que foi elaborado, porque assim, quando a gente tem uma atividade extensionista, uma carga horária extensionista na disciplina, a gente tem que vincular isso a um projeto de extensão. E depois, no final, a gente precisa entregar os relatórios relacionados a esse projeto de extensão. Então, vai ter o relatório e aí também tem o planejamento. Essa parte do planejamento, algumas informações já foram inseridas, né? Objetivo, vocês vão ver que ele já está bem preenchido. E aí eu peço somente para vocês alterarem aquilo que está em destaque, aquilo que está em azul, ok? Aí vocês vão excluindo as frases de orientação, tá? E claro, vocês vão fazendo, vocês vão alterando de acordo com o que vocês estão realizando nesse planejamento. E com relação ao planejamento da ação de extensão, bom, se a gente falou de análise SWOT até agora, então qual que é o objetivo da nossa ação de extensão? É realizar uma análise SWOT com informações coletadas por meio de pesquisa de marketing. Pretende-se auxiliar o objeto de estudo fornecendo informações que podem contribuir para os processos de tomada de decisão. Então, a análise SWOT está bem relacionada ao que a gente falou até aqui, né? Nós temos os pontos fortes e pontos fracos, que são os registros internos, as oportunidades e as ameaças, são os sistemas de inteligência de marketing, e aí a gente vai analisar o micro e o macro ambiente para ajudar a verificar o que está acontecendo no ambiente externo por meio do sistema de inteligência, né? Mas também a gente vai fazer pesquisa, lembra? Pesquisa a gente busca informações também. E precisa pesquisar uma empresa, tá? Porque é uma ação extensionista, então vou explicar para você agora como é que isso vai ser feito. Quais são os objetivos específicos? É estimular de forma prática o aprendizado da disciplina de sistemas de informações mercadológicas, capacitar você a realizar a análise SWOT e estimular uma maior aproximação entre os acadêmicos e o meio empresarial. Vai ser bem bacana que vai ter uma empresa que vai ser analisada por meio desse trabalhinho que a gente vai fazer de ação de extensão. Então, aqui a gente tem o documento do planejamento da ação de extensão, tá? Isso aqui é um print de como está no documento. Tem lá as informações, né, do planejamento da ação de extensão geral, fala para ler as orientações, preencher com o que está sendo pedido, tem o nome do projeto de extensão ao qual essa ação está vinculada, tá? Então, aqui, por exemplo, está em destaque em azul, nome completo. Então, você, aluno, insere o seu nome completo, tá? A disciplina já está preenchida, o semestre, o curso, o público-alvo, microempresas, pequenas empresas e microempreendedores individuais, porque isso aqui é o planejamento, ok? E aí, local de realização, é aqui que você vai inserir a razão social da empresa e o município, sigla do estado onde ela se localiza. Então, quando você selecionar a empresa, aqui você vai colocar essa razão social e o município onde ela está localizada, tá? E aí, o título da ação já está preenchido também, pesquisa, análise SWOT. E o que nós temos nesse planejamento, né? Nesse documento de planejamento? Tem um resumo. Então, já foram inseridas várias informações e vocês vão fazer a alteração aqui onde está em destaque. Então, assim, as informações têm sido a chave para o sucesso de muitas organizações. Tomar decisões em meio a um ambiente de rápida transformação tem sido cada vez mais desafiador. E obter as informações corretas é urgente e necessário para mitigar os erros no processo de tomada de decisão. A presente ação faz parte da disciplina Sistemas de Informações Mercadológicas, sim, que possui 25% ou 17 horas de carga horária de extensão. O objetivo da disciplina é possibilitar ao docente um entendimento acerca do SIM, a fim de se tornar apto a aplicá-los nas organizações. Por esse motivo, o objetivo dessa ação é realizar uma análise SWOT com informações coletadas por meio de pesquisa de marketing em empresas selecionadas pelos próprios estudantes. A pesquisa a ser realizada será qualitativa, exploratória e envolve trabalho de campo na empresa X. Então, aqui você vai fazer uma alteração. Porque a análise SWOT, gente, é uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa exploratória e vai envolver trabalho de campo, porque vocês vão estar em contato com a empresa, né?
Então, aqui altera. Na empresa X, coloca o nome da empresa, depois que for definida a empresa, por meio de entrevistas e ou aplicação de questionários. Então, aqui nessa parte, vocês verificam se vão preferir fazer entrevistas e aplicação de questionários ou aplicação de questionários. Mas aí vocês podem perguntar, professor, e se eu pensar em fazer entrevista, entregar o planejamento, e na hora realmente de fazer a pesquisa, de ir a campo, eu tive que aplicar um questionário. Então, por ser um planejamento, ele pode ser modificado depois. O que a gente precisa saber é a questão de como você pretende fazer isso, tá? Espera-se, ao final, um aumento do aprendizado por meio da realização das práticas de coleta de informações, realização de pesquisa de mercado e a elaboração de análise SWOT. Contribuir com o meio empresarial em que os alunos estão inseridos, auxiliar as empresas selecionadas com informações que contribuirão para processos de decisão e concretizar uma maior aproximação entre o meio acadêmico e empresas. Então, vejam que tudo isso traz informações a respeito da ação, mas que nessa partezinha azul é uma informação muito particular, porque diz respeito à empresa com que você vai trabalhar, com que você pretende trabalhar e a forma com que você vai coletar as informações. Etapa 1. O que é importante antes da gente falar dessa questão de cada etapa, tá? Em todas as etapas, principalmente na etapa 1, 2 e 4, é preciso fazer alguns registros das etapas para poder preencher o relatório final. Então, na etapa 1, na hora de definir a empresa, então precisa fazer o registro do contato com o representante da empresa, a pessoa que vai responder a pesquisa para você, com quem você entrou em contato, com quem você vai conversar, tá? Então, por exemplo, se você entrar em contato via telefone, vai ser um contato telefônico formalizado depois via e-mail. Então, precisa ter o registro certinho. Olha, conforme conversamos por telefone, vamos fazer uma análise SWOT na empresa e tudo mais, tá? Passar as informações. Ou um print da videoconferência, se você fizer online. Ou, se você for até a empresa, foto do encontro presencial. Isso tudo para fins de registro, tá? Do contato que foi feito com a empresa, da definição que foi feita com a empresa. Ainda na etapa 1, a gente vai definir a microempresa, ou a pequena empresa, ou o meio que vai ser analisado, tá? Então, você precisa pesquisar uma microempresa, ou pequena empresa, ou a MEI, que vai poder servir como um objeto de estudo. Mas, Carol, de que setor? Qualquer setor. O que vende? O que você quiser. Tá? Então, precisa verificar o que é mais fácil também para você conseguir informação. Talvez algum contato, talvez a empresa de algum amigo. Então, buscar essa informação, tá? Antes de entrar em contato com a microempresa ou a pequena empresa ou o MEI selecionado, revisar o objetivo da ação de extensão e o que é e como é feita a análise SWOT, para poder dar mais informações ao entrar em contato. Muitas das vezes as empresas não sabem o nome certinho da ferramenta, tá? Então é bacana entrar em contato, mas antes, dá uma preparadinha, fala, olha, eu preciso fazer uma análise SWOT. Fala, mas o que é isso? É um trabalho, vai ser um trabalho, uma ação extensionista da disciplina de Sistemas de Informações Mercadológicas. E aí eu vou buscar informações sobre pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças da empresa e para a empresa, nesse caso. Então, entrar em contato com um ou uma representante da empresa e fazer o convite para participar da ação de extensão, explicando que vai ser feita uma análise SWOT. Isso lembrando que é preciso relembrar o que é uma análise SWOT antes de entrar em contato. E solicitar pelo menos 2 funcionários, sendo de níveis hierárquicos diferentes, para responder as perguntas da ação. Então, por exemplo, um chefe e um funcionário, um chefe e um supervisor e um funcionário, de níveis hierárquicos diferentes, tá? Para responder a questão dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Em seguida, agendar a data para coletar as informações e solicitar o CNPJ da empresa, a fim de emitir o comprovante de inscrição de situação cadastral, que vai ser inserido no relatório, tá? E que vocês podem obter por esse link aqui. Esse link vai estar no planejamento também, tá? No documento do planejamento da ação de extensão. Na etapa 2, então também é importante na etapa 2 fazer registros para fim de preenchimento do relatório. Nesse caso, fazer o registro com cada entrevistado para preencher o relatório a ser entregue. Então vejam que isso vai sendo reforçado para não esquecer mesmo, tá? Então, por exemplo, pode ser uma foto do encontro presencial, pode ser uma selfie, print da videoconferência ou respostas que vão ser enviadas por e-mail.
Coleta das informações na empresa antes de comparecer no dia agendado, refazer a preparação para as entrevistas e, se for o caso, a aplicação de questionário. Então, você pode, por exemplo, utilizar aquele formulário para levantar os pontos fortes e pontos fracos, ou elaborar algumas perguntas já a respeito dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Então, revisa o objetivo da ação de extensão e o que é e como é feita a análise SWOT, além de elaborar as perguntas a serem feitas. Porque você pode perguntar para o dono da empresa, falar assim, quais são seus pontos fortes? Ele fala assim, mas pontos fortes com relação a quê? Aí você pode falar algum departamento da empresa, ou se não for uma empresa que tenha alguns departamentos, por ser micro ou MEI, falar questão do portfólio de produtos, questão da marca, o atendimento, as formas de pagamento, divulgação nas mídias sociais, tentar ajudar a pessoa que está respondendo, mas não direcionar a resposta, porque a pessoa muitas vezes pode não entender o que está sendo perguntado, tá? Importante, gente, nessa primeira fase, é preciso ter pelo menos 3 respostas em cada quadrante da análise SWOT, ou seja, 3 pontos fortes, 3 pontos fracos, 3 oportunidades e 3 ameaças, tá? 3 em cada quadrante. É interessante que cada entrevistado dê pelo menos 3 respostas para cada quadrante. Interessante seria se cada um desse 3, não somente assim, eu preciso de 3, vou pedir 2 para uma pessoa e 1 para uma pessoa. Não, porque às vezes as respostas podem ser parecidas. Então é interessante que cada um dê pelo menos 3 respostas para cada quadrante. Caso o entrevistado não dê as 3 respostas, não é necessário forçar essa pessoa a responder, tá? Mas é importante constar no relatório a informação de que o respondente deu uma resposta ou 2 respostas naquele quadrante. Então, isso tem que constar no relatório. Quanto mais detalhado você colocar as informações, melhor, tá? Continuando sobre a coleta das informações na empresa, comparecer no dia agendado para entrevistar os funcionários, um de cada vez e de forma separada, para não correr o risco de darem as mesmas respostas, e explicar o objetivo da ação de extensão mais uma vez, como é feita, o que é e como é feita a análise SWOT para cada uma dessas pessoas. Fazer as perguntas de forma que preencha os 4 quadrantes da análise SWOT e não induzir ou mesmo interferir nas respostas dos entrevistados. Às vezes, você pergunta a respeito de uma oportunidade e ele fala sobre um ponto forte. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Ponto forte e ponto fraco, mais uma vez, é aquilo que acontece dentro da organização. Oportunidade e ameaça é aquilo que vai acontecer fora da organização, tá? Fazer o registro com cada entrevistado para fins de preenchimento do relatório a ser entregue. Mais uma vez, batendo nessa tecla. Pode ser foto do encontro presencial, print da videoconferência ou respostas enviadas por e-mail, tá? Na etapa 3, o registro vai ser feito por meio da inserção das respostas e das informações no relatório final, que é a parte da análise, tá? Então não tem como ficar tirando foto, print, né, com a pessoa que você vai entrevistar. No caso, é a análise. Então, como isso vai ser feito? Verificar se todas as respostas se enquadram corretamente em cada quadrante em que forem mencionadas. Então, fez a entrevista, saiu da empresa, ok, vai fazer análise no ambiente de estudo, tá? Onde você estuda. Verifique se as respostas que foram dadas realmente se enquadram nesses quadrantes. Às vezes a pessoa falou uma ameaça num ponto fraco, às vezes falou um ponto fraco, mas é um ponto forte. E aí, caso alguma resposta não se enquadre, você não deve mexer. Ele falou isso aqui, mas isso aqui não é uma oportunidade, isso aqui é um ponto forte. Você não pode mexer, você tem que excluir essa resposta que foi mencionada, tá? E nesse caso, conte isso no relatório. Teve que excluir uma resposta porque não se enquadrava como um ponto forte, como um ponto fraco, uma oportunidade ou ameaça. Como mencionado no item A da etapa 2, cada quadrante deverá ter ao menos 3 respostas, ou seja, 3 pontos fortes, 3 pontos fracos, 3 oportunidades e 3 ameaças. Pode ter mais? Pode. Tem que ter pelo menos 3, tá bom? Se as respostas que forem excluídas estiverem nos quadrantes oportunidades e ou ameaças, você pode inserir novas respostas. Por quê? Porque você pode fazer uma pesquisa do ambiente em que a empresa está inserida, até chegar nessas 3 respostas em cada quadrante, né? Se isso acontecer, tive que excluir a oportunidade e ameaça, tem que constar no relatório também. Então, tudo que tiver de diferente, tiver ser feito de correção, feito de inserção, de exclusão, precisa ser excluído, precisa estar incluído nesse relatório final, tá? Para a gente saber o que foi feito certinho
a respeito da pesquisa. Se as respostas excluídas estiverem nos quadrantes pontos fortes e ou pontos fracos, você deverá inserir essa informação no relatório. Então, tive que excluir um ponto forte, um ponto fraco, ou 2, 3 pontos fortes ou pontos fracos, depende do que você coletar, né? Especialmente se houverem menos de 3 respostas em um dos quadrantes mencionados. Então, eu estou pedindo pelo menos 3 respostas em cada quadrante. Professora, eu não conseguia, eu tive que excluir, ficaram 2 respostas. Então, principalmente nesse caso, mencione que foi excluída uma resposta e por isso tem menos do que 3 respostas em cada quadrante, tá? Nesses quadrantes, você não poderá inserir respostas. É diferente das oportunidades e das ameaças. Porque que nesse caso, pontos fortes ou pontos fracos, a pessoa tem que estar bem envolvida a empresa. Então, como nós não sabemos essa questão assim, se vai ser numa empresa em que você trabalha ou que você já trabalhou, se você conhece, então é importante não inserir respostas nesse caso. A gente quer uma percepção das pessoas que estão trabalhando lá. Se você trabalha lá, selecione outras pessoas que estejam trabalhando. Não é o caso do aluno mesmo responder, tá? E aí, letra F, elencar conforme polisei, naquele quadro que foi, aqueles quadrantes que foram comentados, né? Os pontos a serem desenvolvidos, que podem ser capitalizados, os pontos de crescimento, aqueles que podem ser melhorados, os que devem ser monitorados e os que devem ser eliminados. Então, são aqueles quadrantes já apresentados, né? Quando eu tenho ponto forte e oportunidade, a ideia é capitalizar, a ideia é desenvolver. Quando eu tenho um ponto fraco e uma oportunidade, a ideia é melhorar. Já que temos oportunidade, por que não melhorar para crescer? Quando eu tenho um ponto forte, uma ameaça, preciso monitorar. A ideia é se manter no mercado. Quando eu tenho um ponto fraco e uma ameaça, a ideia é eliminar para eu poder sobreviver no mercado. E aí nós passamos para a etapa 4, que é a parte da apresentação. E assim como as etapas anteriores, precisa ser feito o registro, tá? Nessa etapa 4, fazer o registro da entrega do relatório e da apresentação da análise SWOT. Então, vai entregar um relatório para a pessoa responsável pela empresa, o representante da empresa, e fazer uma apresentação, explicar o que foi encontrado. Na entrega e na apresentação do relatório, precisa agendar a data e horário para fazer a entrega e fazer a apresentação, os dois no mesmo horário, tá? O relatório pode ser entregue impresso ou via e-mail, mas aí é preciso fazer uma apresentação dos resultados encontrados na análise. Então, entregou impresso, já marca para fazer a apresentação. Entregou via e-mail, vai precisar fazer uma apresentação à parte, tá? A apresentação pode ser presencial ou via videoconferência. Nesse caso aqui, não fazer por telefone, não registrar por e-mail, só presencial ou videoconferência. E aí, realizar essa apresentação entre 10, no máximo 20 minutos e depois abrir para tirar as dúvidas. Registrar a entrega do relatório por meio de fotos do encontro presencial ou print de confirmação do recebimento do e-mail, no caso da entrega do relatório, tá? A apresentação por meio de fotos do encontro presencial ou print da videoconferência. Então, depois de falar das etapas, nós entramos nos recursos. Então, nas etapas 1, 2, 3 e 4, poderão ser necessários, de acordo com o método escolhido pelo estudante. Então, veja que aqui já está destacado, aqui vai ser necessário fazer alteração, tá? Smartphone para realizar um contato telefônico, ou via e-mail, ou via aplicativo de mensagens, ou mesmo para fazer uma videoconferência, e até registrar as respostas e impressões obtidas na pesquisa. Além do smartphone, o aluno pode utilizar, por exemplo, um computador para realizar registros via e-mail também, utilizar aplicativos de mensagem no computador, realizar uma videoconferência e registrar as respostas e impressões obtidas. E também caderno e caneta para registro das respostas e impressões obtidas na pesquisa. Então, aqui, vejam, está destacado. A ideia é que você faça uma alteração, vocês façam as alterações de acordo com o que vocês escolherem. Vou usar smartphone e computador. Ok, então vou fazer um contato telefônico utilizando o smartphone, o computador vai ser os registros via e-mail, tá? Ou não, vou utilizar caderno e caneta para fazer o registro das respostas, o computador vai ser só para
fazer uma análise posteriormente. Então, aqui, verificar de acordo com o que você pretende fazer. Mais uma vez, é o planejamento. Se por um acaso você levar o smartphone, o computador, a bateria acabou do smartphone, né? Vamos dizer assim, o computador não tem como ligar ali naquele momento, precisou usar um caderno, uma caneta, não tem problema, isso vai estar lá no relatório depois, tá? No relatório para ser entregue depois. Então, aqui é a ideia do planejamento, como você pretende utilizar os recursos e quais são esses recursos. Quais são os resultados esperados? Aumentar o aprendizado e o interesse pelo tema por meio da realização das práticas de coleta de informações, realização da pesquisa de mercado e elaboração da análise SWOT. Contribuir com o meio empresarial em que os alunos estão inseridos. Auxiliar as empresas selecionadas com informações que contribuirão para os processos de decisão. E aqui é importante ressaltar, nós não vamos auxiliar a empresa a tomar a decisão. A gente vai apresentar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Então, fala assim, olha, com esse ponto forte, você pode capitalizar. Esse ponto fraco, pode tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? O que está acontecendo no mercado. Então, você pode entregar essas informações, mas não participar da criação de um plano de ação, não é essa a ideia, nem também de tomada de decisão. É fazer a pesquisa dessas informações para a empresa. Tanto dos registros internos, por meio de pontos fortes e pontos fracos, mais uma vez, e do ambiente externo, relacionadas às oportunidades e às ameaças, micro e macroambiente organizacional, tá? E concretizar uma maior aproximação entre o meio acadêmico e as empresas. Isso é legal, é bem bacana, porque o aluno consegue ver na prática o que está acontecendo. Além de conseguir fazer uma pesquisa na prática, ele vai a campo ver o que acontece nas empresas. E aí, por exemplo, você está interessado numa empresa que vende açaí, você pode ir lá buscar informações sobre isso. Você está interessado numa empresa de parafusos, um salão de beleza, você pode buscar de acordo com o que você se identifica, de acordo com o que você gosta. E aí isso traz um pouquinho mais de aproximação entre o meio acadêmico e as empresas. Nas referências, a gente tem, mais uma vez, a administração de marketing do Kotler e do Keller, e também o plano de marketing agora inserido aí do Eder Polizei. Lembrando, sempre no final de cada unidade, né, que a gente tem as atividades para serem feitas e o material de leitura obrigatório e de leitura complementar.